to the cloud. Então é isso, gente. Bora lá. Começamos então o bate-papo de hoje. Espero que venha a ser uma noite quente no conhecimento de Deus, embora o frio está maltratando o nosso corpo. Tem gente que gosta de frio, eu como não gosto, então faço as minhas reclamações. Mas deixando de conversa mole, bora partir para o que interessa, não é? Vencemos a semana passada, salvo engano, e se eu estiver enganado, vocês me corrijam, a parte que fala dos sinais, né? Então, falamos de todos os sinais, todos eles já se cumpriram, enfim, falta que toda a mensagem seja pregada nos quatro cantos do mundo, e essa não tem como a gente identificar quando será, né? Então, mas no mais, a gente já está com tudo cumprido. E no material que nós temos, seguindo, e acho que vocês estarão então aí na página 10, nós vamos começar a falar das profecias escatológicas, ou seja, a gente vai mensurar, vai identificar as profecias que falam do futuro, que falam dos tempos finais. Provavelmente não vamos falar de todas, vamos falar das que mais importam, né? Então, trazendo aqui um argumento que é produtivo no conhecimento disso tudo. Amém? Então, bora lá. Passou, pastor Daniel. Seja firme aí no conhecimento de hoje. Nos ajude na caminhada. Então, bora lá. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. E Bíblia aqui, porque a gente já começa com um versículo. Isso é bom. A gente já começa no versículo lá que foi, inclusive, alvo de debates, né? Alguns encontros passados, que é 2 Tessalonicenses 2. Vou pegar aqui 1 e 2. Então, a primeira profecia que a gente vai falar sobre a escatologia é essa. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. E eu falo para vocês, né? Já falei algumas vezes, a minha Bíblia ela tem subdivisão, e está muito claro que aqui está falando do futuro. A minha Bíblia já começa o subtítulo assim, olha. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. A gente já falou sobre isso lá um pouquinho anteriormente, reforçando então, né? Dando continuidade. Olha o que diz. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Bom, e é interessante a gente relembrar esse alerta de Paulo, porque o que está acontecendo agora com muito mais intensidade são os falsos ensinamentos, né? Pessoas que vão argumentar, que vão aproveitar desse interesse que nós temos no futuro, para que possamos, então, para que eles possam, então, nos conduzir para um caminho de erro, de engano. E aí Paulo fala, olha, não se engane. Inclusive, alguns vão falar que essa teoria ela veio da gente, né? Fomos nós que criamos. Olha, que o seu coração não seja levado por engano por esses. Então, ele já deixa isso muito claro. Por que ele faz questão de aclarear tudo isso? Né? Já que eu falei que a escatologia não é ou não é não é uma das áreas mais importantes de estudo. Então, por que Paulo fala isso? Porque, inegavelmente, quando você segue uma doutrina enganosa, pela melhor boa vontade que você tenha, imbuído de toda boa fé, isso pode te levar para muito, mas muito distante de Deus. Então, Paulo ele nos traz para essa compreensão, porque, inegavelmente, essas falsas profecias viriam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. E como é que eu vou saber se isso é de Deus ou não é? Gente, quanto maior for a tua intimidade com o Espírito Santo, quanto maior for a tua intimidade com a palavra de Deus, mais discernimento você vai ter, mais clareza você vai ter para entender tudo isso. Então, muitas pessoas perguntam, poxa, por que uns entendem mais, outros menos?
É o Espírito Santo. A bem da verdade é isso. O Espírito Santo vai te dar um entendimento da profecia. E para você ter o Espírito Santo em plenitude, tenha a intensidade da palavra, viva a palavra, sabe? Busque o ensinamento, bons conselheiros para te direcionar no entendimento disso, e aí você vai ter cada vez mais o entendimento da palavra de Deus. Olha só, uma outra profecia já, só que agora é do Velho Testamento, Isaías 46, do 9 ao 11. Bora lá para o Velho Testamento, e é mais ou menos dentro dessa vertente que ele vai dar continuidade. Por que as profecias elas são importantes? E por que um cristão ele tem que entender e seguir e até consentir, acreditar nas profecias? Olha só, Isaías 46, do 9 ao 11, diz assim, ó. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Então, Isaías começa dizendo, olha, não se esqueçam do que aconteceu. É importante. Estudem o que aconteceu. Releiam o que aconteceu. Aí ele diz assim, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Olha, quando você estuda, relê, medita, o que você vai entender é que Deus está dizendo que as palavras que ele disse, quer tenham sido no Novo Testamento, no Velho Testamento, elas vão acontecer, elas vão se concretizar. Eu não posso duvidar disso. E ele está deixando muito claro. Ele fala, olha, o que eu falei eu vou cumprir. Não tenha dúvidas. Foi lá atrás, foi na antiguidade, mas a minha palavra permanece a mesma. Então, se eu fizer uma profecia do final dos tempos, não tenha dúvidas, ela será cumprida. Pedro, na sua carta, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 16, ele diz que eles conheceram a Cristo não por fábulas, mas porque eles viram. E é verdade, Pedro andou com Cristo. Pedro estava do lado de Cristo nos maiores, aliás, em todos os milagres e nos maiores milagres. Então, é inegável que Pedro foi uma testemunha ocular. Isso, de fato, facilitou muito a caminhada dele, eu não tenho dúvidas disso. E ele ainda fala, olha, não foi por fábula, não foi por historinha, não foi por ler alguma coisa e aí nós acreditamos. Não, nós acreditamos em Cristo porque nós fomos testemunhas oculares. Gente, nós, inegavelmente, não vimos Cristo, não andamos com ele. Mas, relembrando também uma profecia, ou aliás, um ensino que foi uma profecia dada por Cristo quando Tomé duvidou, ela nos mostra que esses que não viram e creram serão muito mais bem, entre aspas, aventurados por Deus do que os que viram. E faz sentido, por quê? Porque a minha fé, inegavelmente, é maior. Eu tenho uma dificuldade porque não vi, mas ainda assim creio. Então, é inegável que a minha intimidade com Deus está muito mais aflorada do que esses outros que viram. Sabe, faz bem quem procura entender as profecias, tá? Faz bem quem sabe o porquê disso. Como eu falei no culto de ontem, toda sugestão que nos é dada, e a gente tem sugestões assim incontáveis, eu não sei quantas sugestões nós recebemos por dia. Deve ter aí algum pesquisador que fez esse levante aí para saber quantas sugestões, quantas indicações nós recebemos por dia. Uma enormidade. Agora, como entender se aquela sugestão é boa e em que momento falar sim ou não? Olha, eu vou pegar a sugestão, eu vou refletir sobre ela, eu vou entender quais serão as repercussões que
o meu aceite vão desencadear. Ah, aceitei. O que pode acontecer? Até onde isso pode ir? Pode atingir alguém? Pode machucar alguém? Então, fazendo esse link, eu vou começar então a discernir se aceitar é produtivo ou não. Existem 7 boas razões para eu entender das profecias e estudá-las. Então, a primeiro porque elas me informam o plano daquele que criou o céu e a terra. Elas vão me dizer quais são os planos de Deus. E olha, Deus, inegavelmente, é de extrema importância. Isso para não falar que Deus é o mais importante. Então, saber quais são as vontades de Deus, o que Deus pretende fazer no amanhã, é extremamente importante. Saber que existe um plano detalhado de Deus para o meu futuro, isso é significativo. Deus, então, que fez tudo, abriu o mar e fez todos os milagres que nós temos e vemos, se ele tem um plano detalhado para a minha vida, uau, eu quero saber qual é. É mais ou menos assim, se eu falar para vocês, gente, olha, não faltem domingo, porque domingo nós temos um projeto na igreja diferente, tem tudo a ver com a tua vida, tá bom? Se eu mandar uma mensagem particular para você, eu tenho certeza que você vai fazer de tudo para ir. E sendo sincero, creio eu que você vai tentar identificar, bom, mas, pô, não, eu vou, mas, pô, você não pode adiantar? Falar do que se trata, porque é direto para a tua vida, tem a ver com o teu amanhã. Agora, isso é um plano de uma pessoa pequena como eu. Imagina o plano de Deus. Então, inegavelmente que é uma descrição extremamente produtiva para as nossas vidas. Eu tenho que entender que o meu plano, a minha vida, não é uma vida no vazio. Eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Muitas pessoas elas começam a questionar o seu próprio nascimento por conta de alguns fatores, não é? Nós vimos isso, por exemplo, com Jó. Depois de sofrer uma enormidade sem entender o motivo, ele questiona por que nasce. Olha, tinha um propósito na vida de Jó, no processo da vida de Jó, como existe um propósito na minha e na sua vida. E Deus, ele descreve esse propósito. Então, essa é a primeira boa razão para você entender a profecia. Um outro bom motivo é que essas profecias, elas acabam de nos convencendo de que existe um Deus. Bora lá. Se eu começar a recuperar o passado, como está escrito em Isaías, vamos relembrar o passado. Vamos ler o que Deus falou sobre coisas do passado. Nós vamos ver que muito, aliás, tudo do que ele falou aconteceu. Ele não errou uma. Tudo que está na Bíblia e que era descrito para um tempo antes do nosso foi concretizado. Então, se Deus é um Deus do presente, é um Deus do ontem, inegavelmente as profecias da antiguidade, elas me mostram que esse Deus também é o Deus do amanhã. Ele vai determinar o que vai acontecer no amanhã. Então, ler as profecias, sejam elas escatológicas ou não, elas acabam por nos convencer, por nos dar mais subsídio de que Deus de fato existe. Vamos ver o passado, compreender o que aconteceu e entender que Deus inegavelmente movimenta as nossas vidas. Bom, as profecias elas nos ensinam e muito. Quando eu vejo Deus direcionando algo para o futuro por conta de alguma coisa que aconteceu na Terra, quando eu começo a estudar o desenvolvimento da vontade de Deus, da prática de Deus, eu começo a entender quem é Deus. Eu começo a perceber como Deus age na conformidade das atitudes do ser humano. Então, olha que interessante. Você quer conhecer o pensamento de Deus? Estuda a profecia. Então, estuda as escrituras e elas vão te mostrar como Deus agiu no futuro de um povo pecador. Peraí, o que acontece se um povo se revolta contra Deus? Leia as profecias. Bom, mas depende da revolta? Olha, eu já vou te adiantar, sim, depende da revolta. Depende do pecado que você fez, vai ser o tamanho da repercussão do que Deus fará em teu, entre aspas, desfavor, ou em teu, entre aspas, favor.
Se o teu pecado for muito parecido com os pecados de Sodoma e Gomorra, talvez Deus aniquile você por completo através de fogo e destruição. Se os teus pecados forem tão grotescos, tão medonhos, como aqueles vividos no tempo de Noé, talvez Deus acabe com você através das fortes águas. E lógico, eu tenho que entender o significado desse meu palavreado, mas uma coisa é certa: Deus é justo e ele combate o pecado. Ele combate o pecado a tal ponto de colocar o pecador em situações extremamente desagradáveis. É essa a questão que as profecias do passado me ensinam. Isso é importante por alguns motivos. Primeiro, a religião ela, ela nos leva para um mundo espiritual. Amém? Faz sentido? Faz. A religião nos leva para um mundo invisível, mas real, que é esse mundo espiritual, mais ou menos sintetizando. Eu tenho uma grande probabilidade de ficar tão fissurado nisso que eu começo a espiritualizar tudo, tudo. Tudo para mim é espiritualizado, tudo é o demônio, tudo é o meu erro, e por aí vai. A profecia vai me direcionar claramente para as questões, me mostrando que nem tudo eu devo espiritualizar. Algumas situações, elas são fáticas, elas são da representação da própria carne do ser humano. Eu tenho que entender tudo isso. Né? Uma pessoa que. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que morre com câncer. Bom, tudo bem, câncer hoje é uma doença recorrente, sistêmica, né? Está envolvida no nosso processo de vida. Toda família tem um parente próximo ou distante com ela. Então, hoje o câncer está funcionando assim. Será que essa doença ela só tem cunho espiritual? Uma boa pergunta, né? Bom, antes de enveredar na área espiritual, vamos tentar decifrar se ela pode ter um cunho da carne. A maior parte das pessoas que têm câncer, a maior parte das pessoas que têm câncer, elas têm um fator que desencadeou. Por exemplo, fumantes, pessoas alcoólatras, pessoas que vivem num ambiente extremamente hostil, por exemplo, com poeira tóxica. Então, peraí, isso não é espiritual. Isso é carne, gente. São ambientes agressivos para a saúde do homem que foram sendo assimiladas por aquela pessoa durante muito, muito tempo. O organismo dela não resistiu e ela morreu. Então, aqui, o contexto, ele não é espiritual, ele é carnal. Então, eu tenho que ter essa leitura, tá? Agora, aí você vai me dizer, então, peraí, o câncer não pode ser uma vinculação espiritual? Claro que pode. Como não pode? Lógico que pode. Jó, ele sofreu tremendamente na última pegada do inimigo através da saúde. A saúde dele foi tocada por um espírito maligno. Então, o câncer também pode ser espiritual, mas eu tenho que tomar muito cuidado com a minha leitura para não espiritualizar tudo, tá? Porque senão eu posso levar algumas pessoas para uma interpretação equivocada, tá? Outra, elas nos capacitam a escapar de falsos profetas. Então, durante todo o tempo, nós vamos ouvir: olha, agora é o final do tempo. Porque, e a gente falou isso semana passada, né? Porque desencadeou a guerra X, porque veio uma pandemia, e por aí vai. Bom, nós já vimos que esses sinais, eles existem, eles são prescritos, mas eles já aconteceram. Então, não é isso que vai determinar o tempo final. Então, se uma pessoa vem e traz, entre aspas, essa profecia, toma cuidado, meu irmão, porque talvez ele não esteja tendo a melhor interpretação da palavra de Deus e não esteja aplicando ela corretamente.
Então, isso começa a me capacitar a fugir dos falsos profetas. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que a armadura dele é o melhor remédio. Efésios 6:11. Vamos pegar Efésios. Efésios é uma carta legal de Paulo. Vamos lá. Gálatas, Efésios 6. E aí, a partir do versículo 10, ele começa a falar sobre a armadura de Deus. Ele fala assim, olha só. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Opa, já está me dizendo que é para eu me fortalecer. Então, esse versículo é para aquele que quer ficar forte espiritualmente, tá bom? Então, Efésios 6, a partir do versículo 10, começa a me dar mecanismos, ferramentas para o fortalecimento espiritual. Então, vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Oh, show de bola, quero continuar lendo. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do inimigo. Uau, então peraí, Deus tem uma armadura? Tem. E ele disponibiliza essa armadura para que hoje mesmo, em 2024, eu, Vagninho, possa usar? Pô, é isso mesmo, é o que está dizendo a palavra dele, e ele não mente. Então, quando eu continuo lendo aqui, a partir do versículo 12, né? Eu vou ver qual é essa armadura. Ele vai descrevendo essa armadura. Profecia, direcionamento, remédio, fortalecimento de Deus. Então, quando eu leio as profecias do Senhor, eu acabo me fortalecendo para tudo isso. Me promove, ou a bem da verdade, promove uma igreja que vai evangelizar. Ó, bora seguir na mente de Cristo, quando ele trouxe as boas novas do evangelho. João Batista, a voz que clamava do deserto, dizia: arrependam-se porque o reino está próximo. Esse era o discurso de João Batista. Excelente. Vem Jesus, e Jesus começa a proclamar, então, a grande verdade do reino de Deus, nos mostrando o que Deus tinha dito no Velho Testamento. Pô, excelente. E Jesus, nesse desenrolar de ideias, ele diz: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, está próximo o tempo, não duvidem, já já a situação vai ter se desencadeado para os tempos finais. E vocês que querem me seguir, vocês que querem ser os meus discípulos, sigam para os quatro cantos do mundo e preguem tudo isso que eu estou falando. Opa! Então, olha só, gente, quem falou isso foi o próprio Deus. Quem entende, então, a profecia vai cumprir isso. Vai ser uma igreja, vai ser uma pessoa que vai evangelizar. Eu vou, então, ter uma igreja que, no todo, é evangelizadora. Ela proclama as boas novas em todo o tempo, em todos os cantos. Ela não tem medo, ela é ousada, porque ela conhece bem a Bíblia, e assim ela segue. Então, essa também é uma grande ferramenta. Mas, 1 João, agora não o Evangelho, mas as cartas de João, estão lá pertinho de Apocalipse, 3, dos versículos 3 ao 7. Olha o que ele fala. Bom, olha só. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanecer nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Opa, então peraí, Jesus aqui, ele está falando de Jesus. Aquele que conhece Jesus não peca. Aquele que conhece Jesus, ele vai ter nos seus atos uma busca de justiça. Sabe, lógico, nós vamos errar, vamos, a gente vai ter pecado, vai ter tropeço, tá tudo bem. Mas quando você olha o caráter, quando você olha o comprometimento daquela pessoa, você vai entender, puxa, ela está tentando fazer o certo, ela está tentando ser justa, ser amorosa, ela está tentando seguir a Jesus. Então isso é fantástico. Por fim, ela nos oferece uma esperança. Olha,
O mundo de hoje é um mundo sem esperança, pelo menos na minha perspectiva. Eu não consigo olhar para o mundo e ver esse mundo com bons olhos. Eu não acho que vão acontecer coisas maravilhosas nos próximos anos. Pelo contrário, eu acho que a situação vai ficar cada vez mais difícil, né? A criminalidade aumentando, a nossa saúde sendo atacada cada vez mais, né? O oxigênio ruim, as águas poluídas e por aí vai. Então, a progressão, olha que interessante, a progressão da evolução do homem está destruindo cada vez mais o mundo. A bem da verdade é isso. Num mundo, então, sem esperança, as profecias de Deus, principalmente essas do futuro, elas nos dão uma esperança maravilhosa. Elas nos dão a possibilidade de acreditar que com Deus, através de Jesus Cristo, o meu amanhã vai ser extraordinário. Por quê? Porque eu agora não sou vencido por mal algum. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sou só imortal, eu venço todas as coisas e ainda caminho para uma coroa que me está prometida. Uau! Não quero mais saber de promessa nenhuma, só essa já me basta. Então, essas são as grandes maravilhas que as profecias de Deus nos dão. Por isso que nós temos que seguir com elas, não descaracterizando, não desqualificando, não discriminando nenhuma. Todas têm a sua real importância, tá? Olha só, dentro disso tudo, dentro das profecias e de tudo que vimos, eu vou destacar para vocês 4 eventos marcantes na história do mundo. 4 eventos que marcaram para todo sempre. Alguns já aconteceram, um ainda não. Bom, o primeiro, a criação. Puxa, a criação foi fantástica. Porque pela criação nós existimos, pela criação tudo existe. Quando você olha no espelho e vê uma coisa extraordinariamente linda, creia e acredite em Deus, porque isso só existe porque houve a criação. E a criação, ela é tão extraordinária que ela marca uma era, né? Então, a história pode ser dividida por eras. E a criação, ela tem a era da inocência. Quão bom seria se nós ainda fôssemos inocentes quando da criação original? Mas, infelizmente, nós perdemos tudo isso quando nós passamos a ter, então, o pecado. Então, mas a criação foi um fato histórico para a raça humana. Segundo movimento importante, o dilúvio. Por que do dilúvio? O dilúvio, ele marca também um cisma, um racha. Se você der uma olhadinha nos versículos que antecedem a descrição do dilúvio, você vai ver que a palavra de Deus diz o seguinte, que a terra, ela estava num perfil de maldade como nunca antes se viu. Vamos dar uma olhadinha? Está lá em Gênesis, ó. Abel, o primeiro homicídio. Ó, Gênesis 6. Em Gênesis 6, nós temos a descrição do dilúvio. Olha como começa Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Olha o que diz o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aí ele completa a frase dizendo o seguinte: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Gente, isso é terrível. Então, olha só, antes do dilúvio, o que tinha acontecido conosco? A decadência ética, a decadência das nossas atitudes, ela foi tão a fundo que Deus, inclusive, se arrepende
de ter feito o homem. Falou, gente, eu não sabia que os caras eram tão ruins assim, não. Olha, eles conseguiram, eles chegaram no cume, no topo. E aí, então, Deus, ele decide acabar com toda a raça humana, né? Com toda a criação, e por conta disso aí vem o dilúvio. E isso é impactante. Foi uma outra época, um outro fato histórico. E aí, só para causar um burburinho, quem gosta de um tema para ter uma discussão? Eu gosto. Olha lá, o pastor Daniel acho que já até sabe o que eu vou falar. Então, bora lá. Aqui tem uma informação interessante. Olha só. Vem dos filhos de Deus, lá no começo, que as filhas dos homens, eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas, as que mais lhe agradaram. Primeira. Segundo, deixa eu achar aqui. No 4, no versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois. A partir de agora, olha só. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Ué, não entendi. Quem é filho de Deus? E quem é filha do homem? Ah, delícia de discussão! Gente, como eu adoro Marvel, DC e todo esse mundo invisível e sobrenatural. Minha perspectiva sobre tudo isso, minha visão. Bom, os filhos de Deus eram anjos que lá de cima viram mulheres lindas. E os anjos, eles não podiam coabitar com mulheres, como não podem ainda. Mas eles ficaram tão enlouquecidos numa paixão que eles desceram e possuíram as mulheres. Por conta dessa intimidade proibida por Deus, nasceram gigantes de renome na antiguidade. E esses gigantes, eles eram maus de todo o tempo e em todo o tempo. Então, a minha interpretação é a seguinte, e olha que interessante, olha como vai pegando, para mim, né? Isso vai me dando um gostinho de quero mais. Na antiguidade, né, nós vemos a história de semideuses, não é? Então, homens que eram tão poderosos porque eles eram filhos dos deuses com os homens, né, com as mulheres, não é? Tá aqui, ó. Semideuses. Ninguém conseguia derrotar esses caras. Eles eram gigantes, eles eram fortes, porque eles foram feitos como nunca deveria ter sido feito. E Deus vê que essa maldade é tão grande, e Deus ele fica tão aterrorizado com tudo isso, que ele então manda o dilúvio e acaba com todos. Tá? Então, essa é a minha interpretação. Diferentemente, outras pessoas dizem que não, que na verdade aqui era a miscigenação das raças, tá? Então eram pessoas que acreditavam em Deus, coabitaram com mulheres que não acreditavam em Deus, e aí teve uma miscigenação que Deus não gostou. E aí surgiram esses homens ruins. É isso mesmo, Guto, os Nefilim. É muito louco isso aí. Eu adoro, gente. Alguém discorda? Pode mandar. Eu não discordo. E ó, já vou adiantar para vocês, hein? Caras, assim, de ponta mesmo, não concordam com essa tese que eu passei para vocês, tá? Eu concordo porque os filhos dos homens descritos aqui, perdão, os filhos de Deus descritos aqui, esse termo ele é exatamente o mesmo que é usado em Jó, quando fala que estavam passeando pela terra. Então, por isso que eu creio nisso, eu acho muito legal. Além do que me apetece essa história. Vamos lá, alguém quer falar alguma coisa ou pode dar continuidade? Ou vamos falar no particular depois? Então, bora lá. Deixa eu achar onde eu parei agora. Tá vendo? Eu me perco nessas viagens aqui, cara. Eu viajo na maionese, né? Mas tá tudo bem. Agora nem eu sei onde eu parei, gente. No dilúvio. Achei. Bom, o terceiro evento impactante que nós temos é a primeira vinda de Cristo, né? Poxa, pensa bem, olha só, quando teve o pecado lá no Jardim do Éden, Deus traz uma profecia, né? Gênesis 3:15. E em Gênesis 3:15 ele fala que a descendência da mulher ia odiar a descendência da serpente, e a descendência da mulher ia pisar na cabeça da serpente, que ia conseguir morder o calcanhar dele, né?
Legal, tudo isso acontece e é dito. Agora, tempos depois, eu acredito que os filhos de Deus eram a descendência de Sete. Olha aí, ó, o Daniel, e é nisso que eles falam mesmo, Daniel. O pastor Daniel fala o seguinte: eu acredito que os filhos de Deus, eles eram aqueles que vinham da descendência de Sete. E a miscigenação entre eles machucou muito Deus, que já tinha dito que não era para acontecer. E aí acontece todo esse distúrbio, tá? Então é o pensamento do pastor Daniel, pastor Nicodemos também, acho que da presbiteriana, também um líder fantástico também, pensa assim. E alguns outros líderes grandes, cara, pensam dessa forma, tá bom? E você pode continuar pensando assim, é que eu sou nerd mesmo, eu gosto de um semideus, eu vou continuar acreditando. Mas tá tudo bem. Mas vamos lá. Então, olha só, tempos depois vem Cristo, Cristo nasce na sua primeira vinda. Gente, isso é fantástico. Pensa quantos anos depois da profecia lá do Jardim do Éden, Cristo nasce através do sobrenatural de Deus, né? Vamos lembrar como ele nasceu, através da Virgem Maria, e por aí vai. Minha perspectiva é de que de tudo que o homem criou e cria em fantasia, ele tenta copiar o que Deus fez. Nesse caso, não é uma criação de Deus, e sim uma abominação. Amém, Guto, é isso mesmo, cara. Eu penso como você, filho. O Gutão aqui também, ele gosta dessa perspectiva aí. E amém. Mas então, olha só, quando o que ganhou para mim, o que me fez fascinado nessas profecias, por exemplo, foi essa vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo. Gente, foi lá para Adão e Eva que Deus falou, muito tempo atrás. E aí Cristo nasce através de uma virgem. Gente, isso é muito louco. Maria era virgem, ela não teve relação sexual com ninguém, e ela engravida e nasce um menino, e esse menino, você vai vendo na história de Jesus Cristo por quantas ele é livrado, né? Ele é liberto, né, das artimanhas do inimigo, dos homens, tudo para que a profecia viesse a se cumprir. E, entre aspas, essa primeira vinda de Cristo era a deixa, era a nossa única esperança. Nós não tínhamos qualquer outra condição, qualquer outra possibilidade. A única possibilidade era a vinda de Cristo. E ele vem, e isso ele faz, então, o extraordinário acontecer nas nossas vidas. E o último evento é a segunda vinda de Cristo. Então, olha só, na primeira vinda de Cristo, Deus mostra da sua graça, da sua misericórdia para conosco, né? E na segunda vinda de Cristo, então, Deus vem e nos presenteia. Porque daí, na nossa perspectiva, é quando a gente vai junto com Cristo para o seu reino milenar. E a partir daquele momento, gente, esquece. Aí, para aqueles que estão juntinho com Cristo, é só vitória, tá? Não tem mais derrota, não tem mais doente, não tem mais nada. Aí é só vitória em cima de vitória, glória em cima de glória e por aí segue, tá bom? As tribulações, elas para nós, elas ficam até esse ponto. Depois, gente, é só alegria. Um duelo. E em cada um desses eventos também é legal você pensar e refletir. Há um duelo entre Deus e Satanás em cada um deles. Porque, lógico, eu não quero espiritualizar tudo, mas vamos lá, que existem questões espirituais, existem. E na criação, quando o pecado chega, veio por conta de quem? Lógico, a carnalidade gritou, mas ela só gritou porque teve um viés espiritual. Opa, Satanás entrou na história. Então ali começa uma guerra entre Satanás e Deus. No dilúvio, a mesma coisa. A mesma coisa acontece. Tá aí porque eu também acho, também é uma vertente que me impulsiona ainda mais para entender que eram anjos caídos que vieram para possuir as mulheres, tá? Essas questões, elas inegavelmente nos mostram um duelo entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás e Deus e os demônios. Na vinda de Cristo, quantos duelos existiram ali, né? Cristo vai nascer, pô, o imperador já chama os magos, fala, escuta, fala onde o menino nasce, que eu quero levar um presentinho. Pô, primeiro duelo.
Aí o menino nasce, ele manda matar todos os menores lá, as crianças, e aí se repete algo que o profeta tinha dito, né? Nunca se ouviu um choro tão grande, né? Que era o choro das mães. E aí um anjo avisa José, filho, capa o gato, nego, dá no pé, porque se tu ficar, vão matar o menino. E eles fogem para o Egito, Jesus foi embora para o Egito. Mais um duelo, mais um duelo. Ele volta, e aí ele começa o seu ministério, logo depois do batismo, para um bate direto com Satanás. E, gente, ali não foi demônio pequeno, ali foi o líder. Foi Lúcifer contra Jesus. Foi o anjo caído maior contra Jesus. Duelo, Deus e o inimigo. Na cruz, né, ele tentando fazer com que Cristo não fosse crucificado, com que ele não viesse a ter aquela situação, enfim, vários duelos, tá? E na segunda vinda de Cristo, no reino milenar, nós acreditamos sim no duelo, e aí vai ser o duelo derradeiro, onde as coisas então, aí é onde Deus vai pôr os pingos nos is. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é um evento impactante. Memorável, que a gente tem que sim ter conhecimento, porque por conta dele, outras profecias se cumprirão, porque olha, muitas profecias já se cumpriram, muitas, mas faltam outras tantas, né? Por exemplo, uma delas, há uma profecia de que nossos corpos eles vão passar pela ressurreição, eles vão ser renovados, nós retornaremos com os nossos corpos ressurretos. Isso está lá em 1 Coríntios. Olha, isso não está acontecendo ainda. Eu estou vendo as pessoas irem para o caixão e eu não estou vendo nenhum corpo ser restaurado. Pelo contrário, a gente vai, quando tem a necessidade de tirar os corpos para uma exumação, estão lá os ossos, né? Está lá o estado cadavérico, né? Das pessoas que faleceram. Então, os corpos, eles não estão passando pela ressurreição ainda. Eles ainda estão voltando para o pó. Mas haverá um dia onde todos eles vão voltar. Então, essa promessa ainda não se cumpriu. E ela se cumprirá na segunda vinda de Jesus Cristo. Tá? Então, olha só, essa vinda, ela é tão importante na questão de Cristo, que só tem um assunto que é mais falado do que ela, que é a salvação. Nada no Novo Testamento é mais falado do que a salvação. O segundo assunto mais falado é a segunda vinda de Cristo. Uma pessoa fez um estudo e viu que 216 capítulos do Novo Testamento falam sobre ela, e existem 318 referências sobre a segunda vinda de Cristo. Uau, é muita coisa. Mas, para cada 30 versículos, lógico, do Novo Testamento, um declara a segunda vinda de Cristo. Então, é um assunto muito falado por Deus. É uma profecia muito dita por Deus. Em todo o tempo, Deus fez com que os seus profetas falassem disso. Portanto, é um evento significativo no qual a gente tem que ter muita atenção, tá? E olha, a segunda vinda de Cristo não é que ela é certa. Eu poderia dizer, bom, então, posso dizer que a segunda vinda de Cristo é certa? Não, ela é necessária. É mais do que certa. Tem que acontecer, tem que acontecer. Se a segunda vinda de Cristo não acontecer, a Bíblia inteira é uma mentira. Se Cristo não voltar, se Cristo não tiver um reino milenar, onde ele vai colocar todo o poder dele, onde ele vai colocar Satanás numa prisão, que é bíblico também. Está lá em Apocalipse, um momento onde Cristo vai jogar Satanás numa prisão. Se ele não voltar, não existe essa prisão. Então aí a Bíblia é mentirosa. Ela existe, ela contém pontos onde a aventura tomou conta e o enredo foi fantasioso. Então a segunda vinda de Cristo, ela não é certa, ela é necessária. Se Deus cumpre o que ele fala, e eu creio que ele cumpre, Cristo voltará uma segunda vez na Terra, para exatamente cumprir as profecias que ainda faltam, tá? No Velho Testamento, e aí tem um negócio bem legal, eu acho que é na página 11, gente, eu acho. Eu copiei, eu bati a foto de um gráfico, é na página 11?
Deixa eu ver se eu abro aqui, peraí. Na página 12, tá, já acharam. Então, desculpa, não preciso nem achar, já acharam aqui. Na página 12, legal. Tem um gráfico, né, que mostra como os do Velho Testamento, eles viam as profecias. Eu acho que a gente já falou disso. Mas esse gráfico é legal porque ele mostra. Então, eles conseguem ver o pico da profecia. Eu acho que é isso, né? Deixa eu abrir aqui para eu ver direitinho se é isso mesmo. Porque às vezes eu estou falando os negócios, tem nada a ver. Então, aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera aí que eu estou abrindo. Fica nervoso, não. Temos ainda alguns minutinhos. Página 12, é isso mesmo, página 12. Como é que aumenta aqui o zoom? Queria aumentar o zoom, mas não estou conseguindo. Mas olha só, o nome do gráfico é Os Picos da Montanha da Profecia. É assim que esse autor chama. Gente, eu achei muito legal. Eu achei que tem toda a coerência. Pô, os caras olhando, eles olham só o pico. Os vales não. Então, isso nos mostra e até explica o porquê que eles não entenderam essas duas vindas de Cristo. Vamos pegar, acho que é Isaías que fala, não é? Ah, Isaías 9, quer ver? Olha que legal. Vamos pegar Isaías 9, que fala do nome lá. E o seu nome será maravilhoso. Eu falo cantando, gente, que eu sou do louvor, tá? Desculpa. Eu tenho, já faz parte do meu cotidiano cantar, então vocês me perdoem. Ó, Isaías 9, do 6, a partir do 6. Aí Isaías fala assim: uma profecia, lembrem-se, escatológica. Isso aqui era uma profecia escatológica. Para nós, já se cumpriu, coisa do passado, mas no momento em que Isaías fala, gente, anos, mas muito tempo antes do nascimento de Jesus. Olha o que ele fala. Porque um menino nos nasceu, beleza. Um filho se nos deu, tá? O governo está sobre os seus ombros. Aqui já tem um problema. Na primeira vinda de Cristo, não. Tanto é que Jesus, quando ele é questionado, por exemplo, sobre o imposto, ele fala a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, essa parte, olha, o governo está sobre os seus ombros, não na primeira vinda. Agora, mas peraí, Cristo não manda? É lógico que manda. Sempre mandou. Mas na primeira vinda, ele veio para dar libertação política? Não. Cristo morreu e o Império Romano continuou escravizando os judeus. Então, ele não deu libertação política. Então, o governo não estava sob os seus ombros, ele ainda não conseguia, ele ainda não demandava o poder nisso. Então, olha só, aqui era um vale da profecia que os profetas não enxergaram. Por isso que eles não viram, então, que tinha uma segunda vinda. Vamos continuar. Maravilhoso, bênção, conselheiro, bênção, Deus forte, bênção, Pai da eternidade, bênção, príncipe da paz, bênção. Então, olha só, depois a gente acaba entendendo que as próximas características de Jesus, elas realmente foram reais, elas foram declaradas por ele e vivenciadas por aqueles que acreditaram em Cristo. Faz sentido? Faz. Eles perceberam que Cristo era eterno. Cristo voltou ressurreto, aí eles viram. Eles perceberam então que Cristo era o Deus forte, porque ele venceu a morte. E aí eles começaram a entender que se eles vivessem a plenitude de Cristo, eles também seriam fortes como Cristo. E vamos ser sinceros, eles foram. Um foi decapitado, outro esquartejado, um crucificado. João foi lançado num tonel de óleo queimado. Então, é assim, eles foram fortes, porque eles entenderam, então, essa característica, que fez parte da primeira vinda. Mas o governo está sob os seus ombros, não. Isso vai ter razão de ser quando o reino tomar conta. Temos um problema aqui. Os presbiterianos, principalmente, que acreditam na pós-tribulação, então é assim, a igreja está no meio da tribulação, eles entendem que o reino de Cristo já está acontecendo. Então, eles entendem que tudo isso aqui já aconteceu, tá?
Eu, particularmente, já falamos sobre isso, eu não acredito, mas aí beleza. Fechou? Fechou, fechou, fechou? Fechou. Agora deixa eu ver onde eu parei. Ah, olha que legal. Vamos pegar aqui 1 Coríntios agora. Isso aqui é muito legal. Puxa, eu interpretei um tempão errado isso aqui, sabia? Ó o que ele fala aqui. E aqui ele repete algo que Isaías falou, a mesma coisa que ele está falando aqui, 1 Coríntios 9, não, 1 Coríntios 2, 9. A mesma coisa que Paulo fala aqui, Isaías fala no capítulo 64, versículo 4, tá? Olha só o que ele fala. A partir do 9 ele diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Beleza. Profecia. Aqui eles estão falando que Deus preparou alguma coisa que a gente não tem nem condição de entender do que se trata. Mas olha que interessante, olha do que se trata isso aqui. Isaías, ele não está falando das coisas do céu. Vou explicar. A eternidade, só para ficar bem claro, nós vamos morar numa cidade onde as ruas são do quê? De ouro e de cristal. É isso. Aquela música, além do... o pastor Daniel, eu vi aqui, fez uma cara que não. Então, não, nós vamos morar numa rua normal. Segundo o pastor Daniel, eu já penso o contrário. Eu acho que vai ser literal, ruas de ouro e de cristal. Está lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém. Mas beleza. Mas olha só. Apocalipse descreve a Nova Jerusalém por completo. Lá em Apocalipse fala que, inclusive, uma cidade vai descer. Fechou? Como? Como assim? Fala aí, pastor. Fala aí. Põe a ideia toda aí. Agora eu estou pegando aqui o chat, estou conseguindo ver. Peraí, gente, que eu vou esperar o pastor Daniel. Vamos ver. Ó, que é mó legal quando fica esse tempinho assim, né? Dá mó clima de suspense, né? Parece aqueles filmes assim, né? Ah, legal. Ele fala assim: olha, serão como? Era só uma comparação, mas João não sabia o que via. Penso de forma contrária. João literalmente foi levado para Nova Jerusalém e ele viu ruas de ouro e de cristal, num lugar onde não existe dor, não existe choro, não existe nada. Então, é essa a interpretação. Mas, se pareciam ou se de fato eram, em Apocalipse a cidade está descrita. A bem da verdade, não teríamos grandes surpresas, né? Se porventura parecia, beleza, parecia. Se de fato eram, pô, beleza. A gente já está mais ou menos preparado para os dois ambientes. Mas olha só, o que Paulo diz aqui, e Isaías disse lá atrás, não era relacionado a isso, a nossa eternidade. Lógico, nós teremos coisas maravilhosas na eternidade, do qual nós sequer imaginamos, com certeza, o galardão, né? Jesus fala que ele virá num momento para julgar as pessoas e dar para cada um conforme a sua obra. Então, isso é o galardão. Mas vai dar o quê, Jesus? A salvação eu já ganhei. O que mais o senhor vai dar? Ele não fala. Então, são coisas que eu sequer imagino, mas que vão transformar a minha eternidade num ambiente extraordinariamente maravilhoso, que nem a minha ideia mais frutífera consegue descrever. Então, fechou. Mas aqui, Paulo não está falando disso. Aqui, Paulo, como Isaías, eles estão descrevendo a sabedoria de Deus. Eles estão dizendo o seguinte: olha, nenhum olho viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração humano a sabedoria de Deus, o que Deus tem preparado na sua sabedoria para cada um de nós. Então, ele não está dizendo da eternidade, ele está falando da grande sabedoria de Deus para as nossas vidas. E aí, entenda o seguinte: isso serve tanto para o amanhã da eternidade, como para amanhã, dia 27/8.
Por isso que na palavra de Deus, em vários momentos, ela diz, não murmura, agradece. Por isso que a palavra de Deus fala que todas as coisas foram feitas para o bem daqueles que confiam no Senhor, porque elas passaram por essa inteligência que nem o meu coração entende. Por isso que Deus se entristece quando uma pessoa chora, assim, além do necessário. Existem situações que desencadeiam dores traumáticas. Tá tudo bem. Por conta disso eu vou chorar? Tá tudo bem. Mas tem um prazo, tem um período aonde a sua alma, pela fé renovadora em Jesus Cristo, vai ser renovada. E aí o teu choro vai parar. E aí você vai voltar a crer nessa esperança maravilhosa da manhã renovadora de Cristo. Porque o que Deus tem preparado para cada um de nós em sua plena inteligência e sabedoria, a gente sequer imagina. Por isso que eu estou murmurando de forma errada. Por isso que eu estou choramingando e não devia. Então isso é fantástico. Poxa, quando, vou ser sincero, para vocês isso pode parecer coisa boba. Pô, beleza, cada um tem uma perspectiva. Mas, pô, virou uma chave para mim quando eu entendi isso. Mas virou, assim, eu me tornei outra pessoa. Eu fiquei tão envergonhado, eu até falei no culto ontem, eu fiquei tão envergonhado das coisas que eu murmurava e chorava, que eu criticava, que eu internamente, porque às vezes a gente não fala para os outros, né? Eu sou campeão em fazer isso. Muitas vezes eu não falo para os outros, mas internamente eu estou assim, ô Senhor, como eu sou atacado indevidamente, como eu sou injustiçado, credo Deus, eu não merecia isso, coisa horrorosa aqui dentro. Aí Deus vem e me mostra isso aqui, eu falei, misericórdia. Falei, Senhor, apaga do meu passado essas coisas que eu disse, essas coisas que eu pensei, essas coisas horrorosas que eu pensei. Não posso pensar mais isso. Então, para mim, realmente foi uma virada de chave, viu, gente? Ali eu me transformei, virei uma nova criatura, foi show de bola, meu cabelo ficou platinado, fiquei barbeado, ficou uma coisa linda. Ô, gente, ó, show de bola. Ó, então, vamos parando por aqui, porque o assunto está demandando umas questões sérias. Tô brincando, mas já são 10:02, né? Tomei 2 minutos a mais aí do tempo de vocês, mas eu queria agradecer. Ó, vamos ver, o Flavião falou um negócio aqui. Cris, tem que vir de novo para acertar muitas coisas que se perderam. É verdade, viu? Muitas coisas se perderam. Muita coisa se perdeu. Mas, gente, ó, eu tenho. Aqui vai uma deixa agora para vocês, tá bom? Se você não quiser mais participar, porque tá chato, tudo bem. Eu entendo você e vou ser sincero, até sou parceiro com você. Mas deixa eu te dizer, você não tem noção o tamanho do bem que você tem feito na minha vida. Porque quando a gente discutir no bom sentido, lógico, tudo isso traz uma alegria no meu coração que vocês não fazem ideia. Isso transforma a minha vida. Vocês têm transformado a minha vida toda segunda-feira, mas tem transformado e muito. Então eu agradeço, sabe? A paciência de vocês, a gentileza de vocês. Vocês têm sido muito gentis comigo. Então, para mim, tem sido muito legal mesmo, toda segunda, tá bom? Então, eu espero que agora vocês descansem e descansem bem, que vocês acordem amanhã renovados no máximo, mas assim, não é mais ou menos, é no máximo. Que mesmo diante de todos os problemas do mundo, vocês acordem amanhã com uma motivação que vocês vão fazer o do lado morrer de inveja. Então vamos ver quem vai acordar mais renovado amanhã, né? Se é o Daniel ou a Creuza. Se é o Renzo ou a Dayana. Vamos ver. Se é a Anaília ou se é o João. Eu só quero ver qual dos dois. O que for mais renovado, o outro vai morrer de inveja. Ai, credo. Guarda esse sorriso. Tô brincando. Vocês vão acordar bem demais em nome de Jesus, tá bom? Orando por vocês, por favor, orem por mim, e assim a gente vai continuar vivendo essa plenitude de Deus. Ó, que legal, deixa eu só colocar aqui, ó. A Elisama, a pluralidade de ideias nos faz crescer em Cristo. É isso mesmo, Elisama. O Flávio agradeceu, eu que agradeço, a Bruna agradeceu, eu que agradeço, o Marcelo pôs bênção, eu falo, não é bênção, é benção. E é isso aí, gente, ó. Fiquem na paz do Senhor, tá bom? Vocês são maravilhosos. Beijo do magro, beijo do gordo, beijo quem vocês quiser. Só durmam com Deus em nome de Jesus. Semana
Amém. extraordinária em Cristo para todo mundo. Amém. Tchau, Um gente. Fiquem abraço. com Tchau, Deus. tchau. Já já eu posto aí o negócio quando melhorar, sair o vídeo aqui. Tchau. Falou, tchau. Estou...